falar essa noite sobre o crescimento espiritual. Está em 2 Pedro 2, 1 Pedro 2, do 1 ao 10. 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Nós estamos no 3. Se é que já tendes as experiências de que o Senhor é bondoso. Chegai-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. No 7. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os consultores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. No 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tens alcançado misericórdias, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a epístola de Pedro, essa daqui é a primeira carta de Pedro, que Pedro está escrevendo. Mas antes vamos conhecer um pouco mais desse escritor Pedro, Vamos esquecer, nós vamos falar sobre crescimento espiritual, e Pedro, ele teve um crescimento espiritual também em sua vida, Quando Jesus encontra Pedro pescando, Jesus chega para Pedro e fala para Pedro que vai ser pescador de homens, que Pedro estava ali trabalhando. Você imagina, você trabalhou cortando o cabelo, feijão vem. Jesus me chamou, estava cortando o cabelo lá, Você imagina. E eu estou aqui hoje. Faz já 12 anos que eu frequento essa igreja e estou aqui crescendo na graça e no conhecimento, assim como Pedro. E Pedro teve várias coisas que aconteceram na vida de Pedro. Jesus, quando encontra Pedro, Pedro era um pescador de peixes, em Mateus 4. Pedro anda 3 anos e meio com Jesus, mas ainda ele não havia entendido o ministério de Jesus. Pedro era uma pessoa muito afoita. Ele tem um pouco da gente também, irmão? Às vezes afoito, quer tomar a frente das coisas, quer não esperando a vontade de Deus. E nós temos que esperar. E ele não tinha entendido ainda que o ministério de Deus, de Jesus, era espiritual. Em Mateus 16, Pedro já respondendo para Jesus que ele é o Filho do Deus vivo e que ainda estava em formação. Pedro fala para Jesus, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem tu achas que eu sou? Você é filho do Deus vivo. Jesus fala para ele, foi o Espírito Santo quem revelou. Porque acho que tinha ali parece que tinha uma disputinha ali, Não, eu sei. Mas ele fala para Pedro não se ensoberbecer, fala, foi o Espírito Santo que revelou para você, que você mesmo, E Pedro, ele vai crescendo espiritualmente. Eu estou fazendo essa introdução, que o próprio Pedro está escrevendo essa carta sobre crescimento, e ele próprio teve o crescimento dele. No verso 16, nesse mesmo, em Mateus 16, 22, Pedro dá a entender que ainda não compreende as coisas que são só
de Deus, sós do homem. Em Mateus 17:4, Pedro tem uma experiência com Jesus na transfiguração, em que seu rosto resplandece com o sol e suas vestes branca na luz. Você imagina, o homem andou com Deus, viu a transfiguração. Chega, ele começou a falar coisas ali que Deus falou, você não está falando coisa com coisa, né? E continuando a vida de Pedro, Pedro às vezes se irritava. Pedro andou no mar com Jesus. Jesus ensinou muito da fé para Pedro, né? Que Pedro ele vai andando, mas ao mesmo tempo ele vai afundando, ele perde a fé. E Pedro foi crescendo espiritualmente, né? Pedro entende o ministério de Jesus. Em João 21:15, Jesus diz: Pedro, tu me amas, né? Ali quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas. Jesus fala 3 vezes para Pedro. Se essa noite Jesus falasse para você: pastora Jaelson, o senhor me ama? Jesus falasse: o senhor me ama mesmo? Lidia, o senhor me ama? Jesus falando para você. Zé, Jesus falando: o senhor me ama? E depois ele vai falar aqui: apacenta minhas ovelhas. Apacenta o margem, pastora Jaelson, né? Feijão, cuida dos casais. Zé, cuida do louvor, né? É muito quando eu vi isso daí já veio na minha cabeça. Eu falei, do mesmo jeito que ele falou para Pedro, um homem mortal, ele pode falar para a gente, né? Ó, cuida aqui disso para mim, cuida daquilo, né? E Pedro, um homem como nós. E Pedro, depois de um tempo, Pedro passa por todo esse processo. Pedro nega Jesus, ele toma a frente e fala: Jesus, eu não vou te negar. E chega lá, nega Jesus 3 vezes. Ele se amedronta, chega uma mulher, chega para ele: você é um daqueles. E Pedro fala: não sou. Né? Como é que pode? Um ser humano, Pedro. Mas em Atos, vamos abrir lá em Atos 2:38. Chega uma hora que eles voltam a fazer as coisas que eles faziam. Eles voltam a pescar e Jesus, nessa terceira vez que Jesus aparece para eles, Jesus vem andando, eles falam: não é o mestre ali? Né? Porque Jesus tinha falado para eles ir para Jerusalém, esperar que o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, né? Então vamos lá. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e o dom do Espírito Santo. Aqui, nessa passagem, Pedro, ele prega para essas pessoas e 3.000 almas se convertem a Deus. Você vê o crescimento espiritual da vida de Pedro. Assim como Deus fez com Pedro, guardadas as proporções, ele pode fazer com a gente, né? Agora vamos para o texto principal, né? Essa é uma introduçãozinha que eu fiz. Aí Pedro aqui vai escrever para uns irmãos, em 1 Pedro 2:1, ele vai escrever para os irmãos que estão fugindo. Depois que o apóstolo Tiago ele é morto, alguns cristãos judeus, eles pegam e ficam com medo. Tem muita perseguição por ali, tem judeus morrendo, eles estão perseguindo os cristãos. E esse povo que foge para uma região, Pedro está escrevendo essa carta para eles, 1 Pedro. E Pedro começa assim a carta: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei logo da minha mãe, que minha mãe, ela pegava firme comigo, né? E meu pai morreu muito novo, eu era muito criança, e ela pegava firme, ela falava mesmo que era para corrigir. E a palavra de Deus, ela nos confronta.
Então, aqui confrontou primeiro eu, lá em casa. Eu falei, mas o que é isso? Despojai-vos. É você tirar tudo aquilo, tirar, como se fosse uma roupa suja. Você pegar ela assim e tirar. Porque a roupa suja, no outro dia, você não veste. Eu acho que ninguém veste, como está muito suja assim, né? Estou falando a roupa suja, né? A roupa suja. Então, ele vai fazendo esse contratempo. Despojai-vos, portanto, de toda maldade. É para tirar. Então, esse povo ele está fugindo. Eles estão fugindo. E o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para esse povo que está fugindo, que está em outro lugar. Eles já estão estabelecidos em outro lugar. Era de São Paulo, foi para o Rio, era do Nordeste, veio para São Paulo. Daí ele fala assim, opa, peraí, vocês estão aí? Mas ele escreve essa carta para ele, vocês despojem dessas coisas de maldade, de dolo. O que seria dolo? No termo jurídico, o Robson conhece bem, para nós entendermos, quando acontece um crime ou um acidente, tem o doloso e o culposo. O culposo é sem intenção. O doloso é aquele que tem uma intenção. Então, ele está falando para eles, vocês vocês estão em outro lugar, vocês são cristãos, e vocês tirem essa intenção, fazer as coisas com intenção. Por exemplo, eu sei que tem alguma coisa que vai acontecer que vai prejudicar alguém. Eu vou lá e não aviso. Isso daí é um dolo. Ou então arquitetar alguma coisa para prejudicar alguém. Mesmo que seja involuntariamente. Eu não vou avisar que chegou a entrega dele lá do Magazine Luiza. Não, eu vou avisar. Então, você está cometendo um dolo. Então, nós estamos cometendo um dolo. O apóstolo Pedro vai falar, despoje dessas coisas para o crescimento espiritual. Aí ele vai continuando aqui, de hipocrisias também. Hipocrisia não precisa nem falar, né, irmão? Hipocrisia tem um exemplo muito clássico na Bíblia, que são os fariseus. Um exemplo muito clássico são os fariseus. Os fariseus por fora eram aquelas pessoas, eu sou santo. Mas por dentro, as ações deles não eram. Porque quando eles vão entrar lá no templo para orar, eles oravam e batiam no peito, eu não sou como aquele pecador. E o samaritano lá, quietinho, orando. Então Jesus ele não quer aquela coisa aparente. Ele quer que você se entregue. Espírito em verdade. E continuando aqui, ele vai falando para a gente tirar essa couraça, essa hipocrisia, a inveja também, maledicência. Maledicência é falar da pessoa sem a pessoa estar perto. Sem a pessoa estar perto. Então, ele vai falar para esses irmãos, vocês estão em outro lugar, vocês são cristãos. Vocês têm que seguir o exemplo de Jesus. Tira todo esse embaraço. Pode falar mal do outro, sem o outro estar perto. Tem um nome para isso, é fofoca. Então, e ele vai falar sobre isso. Aí depois ele vai entrar aqui no 2. Aí sim, ele vai falar, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, dado ao crescimento da salvação. Então, ele vai falar assim agora. Para vocês crescerem espiritualmente, vocês têm que tomar o leite genuíno. O que é o leite genuíno? Lê a palavra de Deus, está firmado na palavra de Deus. Então, ele fala como uma criança recém-nascida. Como que a criança recém-nascida, quando ela nasce, o que ela faz primeiro? Já vai no peito da mãe e já mama. Quem é mãe aqui sabe, não dá um minuto. Ele come, ele dorme, ele se troca, ele come de novo, ele mama de novo. Então, ele está falando aqui, desejai ardentemente, como as crianças recém-nascidas, o leite espiritual,
para que por eles seja dado crescimento para a salvação. E esse leite genuíno que ele está falando aqui é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Porque uma criança, meus irmãos, a gente não pega ela hoje, dá mamar hoje e dá domingo que vem só. A criança, ela morre. Ou então ela vai ficar raquítica. Então, ele está falando para a gente pegar isso aqui, que é a nossa Bíblia, debruçar nela, de dia e de noite, como diz as Escrituras. E tomar esse leite genuíno, para que a gente cresça espiritualmente. E também em oração, né, buscando, em jejum. Mas ele está falando especificamente aqui da palavra de Deus, né? Ele vai falar aqui também de um leite que não cresce. Que tem leite aí, que leite falso, né? Tem um leite aí que não... Então, nós temos que tomar muito cuidado com o outro leite que a gente pode estar tomando. Coisas que a gente vê na internet, coisas que às vezes alguém fala para a gente. Porque a gente não vai crescer, só vai ficar confuso e raquítico. É capaz de ficar até doente. Agora não, esse leite genuíno que ele está falando aqui, que é a palavra de Deus, que é um leite completo. Aqui você vai aprender a lidar com o esposo, com a esposa, com o filho. É a palavra de Deus, está tudo aqui, ó. Ele é completo. Ele é completo esse leite aqui. Eu lembro que quando minha mãe ela acabava o Nescau lá, o Toddy, ela colocava outro. Eu tomava assim, eu sabia que era outro. Quando você conhece o leite mesmo, o alimento, você fala, mãe, não é, mãe. É sim, olha lá a embalagem. Nós fazemos isso em casa às vezes, né, André? Compra aqueles grandes lá, aí você coloca lá. Não, isso daí é Toddy. Não é o gosto. O gosto é diferente. Os meninos também faziam isso daí. Né? Minha mãe, quando às vezes não tinha o leite C e B, também fazia aquele... Mãe, não é esse leite aí. Não, é o leite. Aí tinha que tomar. Então, às vezes, nós estamos buscando um leite onde não é leite. Ele é só branquinho ali, mas ele não é leite. O leite verdadeiro que nós temos que buscar está na palavra de Deus. Tem uma história que ela é assim. Um homem, ele pega um rapaz que ele vive numa aldeia e leva esse rapaz lá para a cidade. Aí chegando lá na cidade, ele vê micro-ondas, ele vê televisão, ele vê um monte de coisa, ele vê teclado, ele vê um monte de coisa, vê televisão, vê... Aí ele fica ali um tempo, depois ele volta para o seu habitat ali. Eles nunca tinham tido contato com ninguém. E quando ele chega lá, ele reúne a aldeia todinha lá, eles sentam lá e pega e fala assim, ó, vocês não sabem onde eu fui, tem um monte de coisa legal, tal, mas o pessoal, legal. Mas eu trouxe uma. Tá aqui, ó. Aí pega a caixinha, coloca lá, aqui, ó. Isso daqui ó, foi o que eu mais gostei. Aí abre aquela caixa, tal. Aí tira de lá uma torneira. Aí pega essa torneira, coloca lá num lugar. Aí fala, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí abre. Aí não sai água. Não, acho que é mais alto. Era aqui, eu acho. Aí coloca. Não sai água. Não, deve ser mais para baixo. É aqui. Então, o que eu quero dizer com essa história? A torneira, ela não tem conexão. Esse alimento ruim não tem conexão com Deus. O único alimento que tem conexão é a palavra de Deus, que está ligado no trono de Deus, que é água viva, que desce do trono do nosso Senhor. Existe até uma canção que diz assim, existe um rio, Senhor, que flui do meu grande amor, águas que... Eu não sou cantor, Zé. E essa água é a fonte de água viva. Só vem do trono do Senhor. Só vem dali.
Entendeu, meu irmão? E aqui no ponto, no ponto 3, será que já não tendes experimentado o bom, que o Senhor é bondoso? E ele fala para esses irmãos que estão nessa diáspora aí, por aí, fala, meus irmãos, vocês já experimentaram a bondade de Deus? Eu já experimentei muita bondade de Deus. Quando Deus preservou minha casa naquele incêndio, estavam todos os meus filhos lá. O Didi foi lá, viu que não sobrou nada lá. Sobrou nada, não dava nem para subir, porque os policiais não deixavam. Várias coisas aconteceram. E nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Né? Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar em Deus. Ainda mais nós que já experimentamos essa bondade de Deus. O quanto Deus é bom. Ele está falando, vocês estão fugindo, vocês estão em outro lugar. Você pode estar no seu serviço, você pode estar onde for, você pode estar na rua. Você tem que lembrar que Deus é bom o tempo inteiro. No 4 aqui, chegando vos para ele, Pedro fala, chegando vos para ele, pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, quando Pedro ele está falando aqui dessa pedra, ele está falando quando essa pedra ela foi rejeitada, quando Cristo foi crucificado, os homens daquela época, as autoridades, os sacerdotes, eles rejeitaram a Cristo. O que eles fizeram? Não, solta Barrabás. Ele está falando do povo judeu daquela época e do povo que vivia lá. Então, mas para ele, daí a palavra de Deus de Pedro que vai falar aqui, segundo o Espírito Santo que Pedro escreveu. Mas para Deus, ela é eleita e preciosa, que é Cristo. E no 5, também vós mesmos, como pedra vivem, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando nós recebemos a Cristo, nós também estamos ligados nessa pedra viva e nós temos vida com Cristo. Quando nós estamos ligados nessa pedra, do mesmo jeito que Deus, ele fala que Jesus ele foi rejeitado e depois Deus aprova, quando nós estamos conectados com Jesus, nós temos a vida e vida em abundância. Aí Pedro vai falar aqui, no 6, pois isto está nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Ele vai falar aqui, eu vou ler o 7 também. Para os outros, portanto, os que credes, é preciosos, mas os descrentes. Ele vai falar aqui da pedra angular. O que é uma pedra angular? Naquela época, as construções, elas não tinha liga. O Mauro entende mais, cimento para ficar, né? Aí eles colocavam uma pedra, encaixava a outra, ia encaixando, e essa pedra angular, ela entrava nessa fenda, encaixava tudo e travava. Que era a pedra principal. Se você tira essa pedra, tudo cai. Então, a pedra angular é a principal pedra, que é Jesus Cristo. Outros falam também que ela é a pedra alicerce, a pedra da esquina que faz a base. Sem ela, sem essa pedra, nós não temos vida. E nós desmoronamos. Não sei se os irmãos... vocês estão entendendo, irmão? Amém. Então, cai por terra essa questão da pessoa, porque essa pedra ela tem que estar ligada. Então, o que quer dizer aqui? Que nós temos que estar em comunhão. Então, não tem uma pedra solta por aí, crente solto. O crente tem que estar em comunhão e ligado no corpo de Deus, de Jesus Cristo. Então, você está ligado aqui, você tem vida, e você está ligado com Cristo, e você faz parte desse edifício
que é o corpo de Cristo. Amém? Ó, a pedra que vos consultores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, que é Jesus Cristo. Quando você tem, irmão, o verdadeiro crescimento do leite espiritual de Jesus, o que vai jorrar de você é coisa boa. Faz um mês atrás, uma moça me parou e ela falou sobre a questão de ela queria vir aqui no culto, né? E ela estava falando o que Deus fez, ela é cristã, estava falando o que Deus fez, o que Deus faz na vida dela. E ela estava falando que no serviço dela tinha uma moça que ela estava em pé de guerra com o esposo e vai ter filho, não vai ter filho, e vai e não vai, e ficava aquela coisa. E ela foi sal e luz ali, e todo dia ela aconselhava essa moça. Ela aconselhava, mas por que você tem algum problema, alguma coisa? E tal. E conversaram, mas não quero, mas meu marido quer, e uma briga. E no final dessa conversa, elas conversaram ali, e ela sempre muito solícita, ela pegou, passaram-se 3 meses, ela falou, estou grávida. Mas não falou meio assim com um sorriso, sabe? Estou grávida. Aí ela saiu do emprego. Aí depois de 7 anos, foi que ela foi encontrar essa moça e ela estava falando lá para mim, no salão. Falou, Feijão, eu encontrei a moça, ela falou que tem 2 filhos, que ela se converteu e que ela está na igreja, e os filhos delas estão na igreja, e que ela não vê ela sem filhos e sem Deus e sem os filhos, né? Então, essa moça, ela foi luz, ela foi sal ali. Né? E ela nossa, ela estava, parecia que era ela. Ela falou, Feijão, e nós conversando ali. Ela falou, não imaginava que uma conversa ali no serviço, na hora de almoço, poderia surgir esse fruto. Então, aqui na última parte, né, que é a vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erreis, mas agora sois povo de Deus, que tens alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que ele está falando aqui? E vós, porém, vocês são raça eleita, está falando para esse povo que está fugindo. Vocês são uma raça eleita. Vocês são sacerdote real. Vocês são nação escolhida. Quando eu estava em casa pensando, falando, uma raça eleita, americana, fulano, japonês. Não, é mais que isso. É uma raça eleita por Deus. Deus, ele alcançou Pedro está falando, você alcançou esse povo. Vocês são a raça eleita, sacerdote real. Nós vamos reinar junto com Cristo nesse dia. Nós vamos estar lá junto com Ele. E Ele vai falar mais aqui, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. E Pedro vai advertir, despoja de toda a maldade, de todo dolo, de toda inveja, maledicência, e enche do leite espiritual. Porque vocês já alcançaram a misericórdia. E ele vai falar aqui depois, e não tens a fim de proclamares as virtudes. É para proclamar o evangelho. É para você sair e pregar agora. É para ser sal, é para ser luz na vida dos outros. Não sei se vocês estão me entendendo. Amém? É para ser sal, é para ser luz. E Pedro está falando, essa carta é atualíssima. É atualíssima. Quando eu peguei essa aqui para ler, eu falei, é isso que eu vou falar. Falou comigo primeiro.
e tem falado a semana inteira comigo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei o que você está passando essa noite. Eu não sei. Cada um aqui tem um problema, tem uma coisa, mas nós temos que esperar em Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa, nós somos separados, nós somos o povo escolhido. Eles, porém, rejeitaram a Cristo. E quando Cristo chega para nós recebemos a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco nós já vamos orar já. Tem alguém aqui que por acaso quer entrar nessa família, quer ser uma pedrinha dessa, uma pedrinha viva, quer receber essa água, assim como a mulher samaritana estava lá naquele poço. Jesus fala para ela: eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Se tem alguém aqui que ainda não faz parte, se quiser, a gente pode orar. Se quiser vir aqui à frente, fica à vontade, ou então fica no seu lugar mesmo. Nós já vamos orar daqui a pouco. Oh, aleluia. Porque esse rio de água viva, só Jesus que pode dar para a gente. Não tem outro lugar. O mundo está atrás de teses. E teses são derrubadas a cada ano que passa. Eu me formo doutor e quebro uma tese. Mas essa tese aqui, ninguém derruba. Essa tese aqui vem direto do trono de Deus. Glória a Deus.